Nós agradecemos a todos que estão presentes aqui, bem como aqueles que também nos acompanham online. Esta palestra está sendo transmitida nesse exato momento para diferentes áreas do Instituto Presbiteriano Mackenzie. É uma palestra sobre princípios de liderança cristã, um programa que tem sido realizado em parceria do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação com a chancelaria do Instituto Presbiteriano Mackenzie e a presidência da Direx. Nós gostaríamos, então, de, nesse momento, convidar o Dr. Milton. Ele nos dará uma palavra, o Dr. Robinson fará uma devocional e, logo após, eu apresentarei o palestrante e farei a tradução. Muito bom dia. Para mim é uma alegria estar aqui com os senhores, também com todos aqueles que nos assistem online. Tá ligado, não tá? Sou eu que estou falando baixo mesmo. Mas como eu estava dizendo, é uma alegria estar aqui, em especial na presença do reverendo Robinson, nosso chanceler. Obrigado a Deus, agradeço a Deus pela vida do irmão e por todo o apoio que tem nos dado. Ontem estava falando o reverendo Valdeci a respeito do precioso momento que a gente tem vivido de comunhão, né? Talvez eu seja um pouco ingênuo de considerar isso dessa forma, mas isso é na presença do meu Deus que eu falo para vocês, que é assim que a gente vai viver, dependendo do Senhor, trabalhando para a glória de Cristo. E eu não consigo enxergar de outro jeito. Eu só consigo enxergar isso com alta produtividade, que é a produtividade que nós estamos buscando na presença do nosso Deus. Ontem nós ouvimos sobre who we are, who we are not. We need others and dependency. Right? Good? Okay. All right. Essa foi as palavras que a gente recebeu. Isso, na verdade, é o centro daquilo que nós estamos falando. E com isso, e com essa comunhão gostosa, em especial também ontem, aniversário do nosso querido reitor, ontem foi chique pra caramba, uma homenagem ajeitada para ele lá. Foi muito significativo, viu, Marco? Se foi para você, para nós foi muito. E foi muito bonito mostrar que, em momentos como esse, nós estamos juntos, agradecendo a Deus pela vida que Deus nos dá. Nós estamos trabalhando o modelo de gestão do Mackenzie. E eu queria só, rapidamente, em 2 minutos, falar a respeito disso para vocês. O modelo de gestão do Mackenzie ele é baseado em pessoas. Pessoas. Vocês são importantes. Vocês são o alvo do amor de Deus. Vocês são aqueles que fazem as coisas acontecerem. Vocês são a liderança de referência, aqueles que nos assistem também, para o Mackenzie. Então nós vamos trabalhar vocês. Vamos trabalhar o quê? Estratégia, liderança, processos, olhando para resultado. Que resultado? Financeiro? Não só. Para a Mackenzie, resultado financeiro não é o único resultado que nos interessa. Nos interessa pensar no dia de amanhã, na perspectiva, no crescimento, no testemunho. São resultados além do resultado financeiro. Resultado financeiro também. Mas tudo isso nós fazemos olhando para um propósito, que é a glória de Deus. Então, essa é uma instituição assim, que vai trabalhar isso. E para isso, nós vamos desenvolver 3 competências. A competência técnica, hard skill, a competência comportamental, soft skill, e uma competência nova, que é a competência institucional, que vai trabalhar esses componentes de potencialização para o resultado. Qual o resultado? Aquele que glorifica a Deus. Eu queria que vocês sonhassem esse sonho, esse modelo, para que o Senhor fosse servido no nosso trabalho, não só em casa, não só na igreja, mas aqui em especial, onde a gente vai trabalhar as questões que envolvem a produtividade na dependência do Senhor. E para isso, nós temos contado bastante com a nossa chancelaria, né? É uma competência nova. Quisemos já chamar essa competência de vida com Deus, de vida devocional, né? Mas a gente achou melhor não fazer assim,
por alguns alertas, em especial porque nós temos temor ao nome do Senhor, e esse nome não pode ser colocado em vão. Então, a competência que nós vamos estar desenvolvendo é a competência institucional. E hoje, aqui com o reverendo Richardson, nós estamos aqui para ouvir um pouco a respeito dessa experiência que ele tem nessa liderança cristocêntrica. Tudo a ver com a gente, tudo a ver com esse modelo. Nós vamos estar retomando isso ao longo dos próximos meses. A nossa área de RH, que eu queria agradecer a presença de todos, o apoio, Camila, que vocês estão nos dando, né, todos vocês. O Tony não pôde estar conosco, ele está... Eu sou culpado de novo por mais alguém resfriado aqui, mas tudo bem. Ontem eu já fui culpado por um diretor de unidade que me pegou no pé. O reverendo Valdeci ontem falou que eu fui o culpado pelo... Mas ele já está bem, eu ainda estou de máscara, mas tudo bem. O culpado sou eu. E ele não pôde estar presente por causa disso, está vendo lá o que está acontecendo. Mas o apoio que vocês estão nos dando está outstanding, está acima do esperado. Então, vamos andar um pouquinho, conversar, a gente vai ter um momento de palestra, um momento de perguntas, e ele vai conduzir a gente. Ele estava perguntando como é que é, ele falou, vou ser televisionado, e estava falando, fica tranquilo, pastor, tranquilo. Aqui a gente compartilha aquilo que nós temos de melhor, e o Senhor é o que nós temos para hoje. Pastor, vou deixar a palavra com o irmão agora. Pega aquele ali que... Esse aqui é o seu Hélio, isso. Bom dia a todos. Particularmente nós queremos saudar aos queridos gestores que estão aqui, também aqueles que estão nos acompanhando à distância, na pessoa do nosso presidente, do nosso reitor, dos diretores de unidade, dos membros da Direx. Queremos dar os bem-vindos ao nosso convidado especial, o Dr. Guy Richardson, e agradecer pela presença dele e também por essa iniciativa do Dr. Valdeci, pelo Centro Presbiteriano Andrew Jumper, e a oportunidade de trabalharmos juntos na instituição. Há poucos minutos eu estava numa reunião da Junta de Educação Teológica, JET, da nossa igreja, e estávamos analisando os perfis dos candidatos ao Ministério Sagrado. Um relatório sobre o vestibular, que eles se submetem para ir aos nossos seminários, a um processo seletivo, um processo que se pretende rigoroso, mas, ao mesmo tempo, que possa aproveitar a vocação de cada um e servir ao Senhor. E, quando eu estava ouvindo o relatório de um dos membros da JET, analisando o perfil daqueles que têm buscado os nossos seminários para se tornarem ministros da Igreja Presbiteriana do Brasil, me veio à mente um texto que eu gostaria de, sobre ele, refletir nessa manhã com os amados irmãos e irmãs. E quero pedir licença, particularmente àqueles que estão conosco aqui ou à distância, que necessariamente não têm uma vocação ministerial para o ofício de ministro do Evangelho. E eu acredito que, particularmente, numa instituição como essa, que é confessional, ainda que esse texto sirva especificamente para ser mais fiel à boa exegese, a ministros da palavra e dos sacramentos, no entanto, ele fala de uma virtude e de uma atribuição que é absolutamente fundamental para qualquer função de liderança, que é a integridade. Eu acredito que nós vivemos hoje uma crise de integridade. Nós sabemos que a crise de integridade que nós percebemos nas instituições, na cultura, no mundo político e até mesmo no mundo religioso, decorre de uma natureza decaída. Esse é o nosso fundamento. A queda foi pervasiva em todas as áreas da vida humana, e não apenas rompeu os laços deste homem em a comunhão com o seu Criador, mas também prejudicou a própria percepção moral e ética que ele deve ter. Nós bem sabemos, pela descrição que Paulo faz em Romanos capítulo 1, que uma vez perdida a comunhão com Deus, é ladeira abaixo.
ou seja, toda a integridade daquele ser humano feito à imagem de Deus, puro como Deus era puro e santo e justo como só Ele se perdeu. E isso acabou prejudicando absolutamente tudo que diz respeito ao ser humano. Por isso, a crise de integridade não nos leva a pensar em meios humanos para corrigi-la. Não há procedimento social, de formação, de qualquer natureza que reforme o homem. O homem é um ser não reformável, no sentido humano do termo. Ele precisa ser regenerado, e é uma dimensão completamente diferente pela graça salvadora e, posteriormente, pela graça santificadora. No entanto, sim, é possível, quando nós, numa instituição como o Mackenzie, desenvolvemos ações que possam sensibilizar os gestores, os professores, os colaboradores e todos nós para a dimensão da integridade que tem a ver com adesão e alinhamento à identidade institucional. Certamente isso é usado por Deus como meio, eu não chegaria a usar e dizer como meio de graça, mas certamente como um meio para promover essa compreensão de que um homem regenerado, um homem santificado, e eu falo homem no sentido genérico do termo, é um homem íntegro. Mas é possível também entender que a integridade não deveria ser esperada apenas de homens regenerados. Existe um dever moral do ser humano feito à imagem de Deus, especialmente quando ele é líder e, portanto, tem o poder da influência de atentar para a lei do Senhor. A lei do Senhor não se aplica apenas àqueles que a subscrevem como regra de fé e prática, ela vincula a todos e, portanto, ela pode ser usada para todos. Esse texto que Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 3 da primeira epístola que ele escreve, é muito importante. Diz assim: fiel é a palavra, e essa é a 5ª vez que Paulo usa essa expressão para demonstrar a seriedade e a gravidade do que ele vai falar. É fiel à palavra, pode acreditar, é digna de aceitação, é crível, portanto, deve ser levada a sério. E qual é a palavra que deve ser levada a sério? É que se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. E aqui fica claro que não é a aspiração do homem que é excelente, é a obra que é excelente. Portanto, não é o homem que faz a obra, é a obra que faz o homem. Como Calvino comenta de maneira muito clara nesse texto, o homem é escolhido por uma obra nobre de um Deus nobre, mesmo que ele não seja nobre, mesmo que ele precise da obra da salvação e da santificação. Então, no versículo 2, é aí que eu vou parar, diz assim: é necessário, portanto, que o episcopos, o bispo, seja irrepreensível. A ideia de irrepreensibilidade é a ideia de integridade. É alguém que não está ao alcance fácil da repreensão. Repreensíveis todos nós somos, porque somos pecadores. Mas existe uma mão que precisa se alongar para nos encontrar repreensíveis, se assim formos. E essa mão longa tem a ver com a distância de um coração íntegro para a missão que ele se propõe a realizar. Essa distância é o que permite que a missão, sendo tão nobre, como diz aqui, excelente obra ele almeja, este homem que não é naturalmente irrepreensível, tratado por Deus, possa ter uma longa distância de alguém que alcance com a sua mão aquilo que seria repreensível nele. Portanto, é um standard, um padrão de excelência. E não somente para ministros, mas todos aqueles que são líderes. Porque a liderança implica em um poder de influência. John Maxwell falava exatamente isso, que liderança é influência. E, de fato, é influência mesmo. É influência para além daquilo que se diz, mas principalmente para aquilo que se é. Liderança modela exemplo.
E aquilo que é falado expressa e deve expressar o conteúdo de integridade que a pessoa deve ter no coração. Ele modela influência. E ao modelar influência, ele obviamente exerce liderança. Me chama a atenção que quando um dos comentaristas, o próprio Calvino, fala sobre esse texto, ele diz que provavelmente o uso da palavra kalon, que descreve nesse texto a excelência da obra de Deus, é uma alusão a um antigo provérbio que ele remete a Platão, que é o provérbio didaskola tu kalá, significando que as coisas que são excelentes são igualmente árduas e difíceis. E de fato é verdade. A excelência da liderança, que exige integridade, exige também a árdua tarefa de buscá-la. Eu sei que amar, cuidar e acolher, que é propósito da chancelaria para todos os líderes e todas as pessoas que fazem parte da comunidade mackenzista, é uma atitude nossa. Mas, ao mesmo tempo que ela é uma atitude, como eu expliquei logo cedo na devocional para a reitoria, o Deus que nos ama incondicionalmente, porque não coloca condição para nos amar, não é um Deus que não nos ama sem expectativas. Ele é um Deus exigente. O amor divino é um amor exigente. E a expressão de amor retributivo da nossa parte em relação a Deus tem um nome: obediência. Obediência é a forma como nós demonstramos a nossa integridade diante de Deus. E essa forma como demonstramos é o que nos faz ser dignos da excelente obra que almejamos. Se ministros, o ministério sagrado. Se gestores numa instituição confessional, o privilégio de poder exercer a sua função aqui no Mackenzie. Por isso, essa série de ações que nós estamos tentando desenvolver para sensibilizar toda a comunidade e, de alguma maneira, capacitá-la para o objetivo de desenvolvermos no nosso meio uma competência institucional que reflita a confessionalidade, a cosmovisão cristã reformada, tem a ver com buscar líderes íntegros, não apenas honestos, porque honestidade é uma condição sine qua non, é uma coisa básica, mas integridade vai para além da honestidade, tem a ver com os propósitos mais íntimos e interiores do coração humano, tem a ver com a boa consciência, com a consciência não enferma, e tem a ver, acima de tudo, com o temor a Deus. Eu falava hoje pela manhã que usava com os meus filhos, quando eles eram ainda pequenos, um método que divergia um pouco da maneira como alguns pais fazem quando dizem assim: olha, não vá para tal lugar, não faça isso, não diga isso, porque Deus não vai estar com você. Eu costumava ouvir minha mãe, que foi, em parte, criada numa família religiosa bastante severa, que naquela época em que ela ouvia, quando adolescente, que não deveria ir ao cinema, que Jesus ficava na porta do cinema e aí não entrava. E eu costumei fazer o contrário. Eu costumei dizer a meus filhos assim: pode ir e leve Jesus com você. Pode fazer e convide Jesus para fazer com você. Pode falar e convide Jesus a falar com você. E, por óbvio, de acordo com a instrução que eles recebiam, eles sabiam que aquilo que eles iriam dizer, onde eles deveriam estar e o que eles deveriam fazer, Jesus não faria com eles. E, portanto, eles não deveriam fazer. Portanto, eles não deveriam dizer. Portanto, eles não deveriam estar. Essa ideia de que Deus está conosco e o temor do Senhor, o corandel, diante da face de Deus, é a essência da integridade, é muito caro para o Mackenzie. Porque, para mais e além do nosso código de ética, Deus deseja de nós que alguém que aspira à liderança no Mackenzie seja alguém irrepreensível, que tenha uma mão longa que possa lhe alcançar numa eventual irrepreensibilidade. E é por isso que integridade para nós não é apenas um artigo, é a essência da competência institucional da qual nós estamos falando. Que Deus nos abençoe. Nós queremos também acolher com muita alegria os alunos do doutorado em ministério do nosso centro. Estou vendo vários aqui, inclusive alguns colegas. Sejam muito bem-vindos. Que Deus os abençoe. Eu gostaria de, nesse momento, convidá-los a orar
e pedir a bênção de Deus sobre todos nós. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos pela manhã desse dia, onde já temos sido abençoados por Ti com o dom da vida, com a Tua misericórdia que se renovou a cada manhã, que nos permitiu, ó Deus, viver e com saúde estar aqui trabalhando. Pela provisão do pão nosso que já nos foi posto à mesa, pela roupa que vestimos, pela oportunidade de produzir e todas as pequenas, grandes coisas diárias, cotidianas, que nos fazem ver a Tua boa mão sobre nós, a Tua provisão, a Tua proteção e a Tua direção, a providência do Senhor sobre nós. E nesse momento, segundo a Tua providência, Tu nos reuniste aqui neste lugar para ouvir o Teu servo, um homem do Senhor, um homem de Deus, que nos ministrou ontem uma mensagem abençoadora e que revelou nas suas palavras a integridade do seu ministério longevo e também a sua postura simples e pastoral. Que assim ele seja mantido diante do Senhor nesta hora em que nós vamos ouvir a Tua voz. E que esta reflexão simples que nos convoca para a integridade possa ecoar no nosso coração como um postulado e que não abramos mão dele. É o que nós oramos assim, em nome para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Dr. Milton falou que eu o acusei de ter transmitido a gripe a mim, mas, na verdade, ele fala tanto sobre comunhão que comunhão não seria verdadeira se nós não pudéssemos compartilhar até mesmo desses pequenos detalhes. Correto? Queridos, o palestrante que nós temos nessa manhã, Dr. Guy Richardson, é uma pessoa com muita experiência na área de liderança. Não apenas assumindo a liderança nos negócios da sua família, logo de início, e ele conta que o pai dele o colocou, de fato, para aprender lá de baixo, para depois chegar ao topo da liderança daquela empresa, porque o pai dizia que ele deveria conhecer todos os aspectos daquela empresa. 22 anos como presidente do Seminário Teológico Reformado nos Estados Unidos, uma instituição de renome e de referência no mundo todo, tem assumido a liderança em vários conselhos que ele participa até hoje. É claro que aquilo que ele vai expor para nós são conceitos, mas o que é importante, e aí eu tenho esse privilégio, por conta da nossa amizade, é de ver como que ele tem aplicado esses conceitos no dia a dia deles. E um dos conceitos que eu compartilho com vocês é o conceito da gentileza. Incrível como, continuamente, quando ele recebe algo, ele não deixa de mandar uma notazinha para a pessoa que o fez, dizendo: muitíssimo obrigado por sua colaboração. Meu trabalho seria impossível sem a sua ajuda. E é algo que todos nós devemos aprender. So, Dr. Richardson, we would love to hear from you this morning. Well, thank you, and it's an honor to be able to be back here in your country and to be at Andrew Jumper. É uma honra poder estar de volta aqui no seu país e estar ensinando ali no Andrew Jumper. Thank you, Dr. Milton, for the invitation to be here. Dr. Milton, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês nessa manhã. And I always treasure the friendship with you, my friend, through the years. Thank you for helping translate. E ao longo dos anos, a minha amizade com o Dr. Valdeci é algo que eu guardo de maneira muito valiosa. I'm grateful for the opportunity to share a few things that perhaps will encourage you in your work. Eu sou muito contente, fico muito contente, grato pela oportunidade de compartilhar algumas coisas que talvez encorajem vocês no seu trabalho. I think to respect your time and our time together, we'll take a little bit of a break after a while. E para respeitar o seu tempo e o nosso tempo juntos, depois que eu falar, nós vamos ter um intervalo. Maybe about a 10-minute break. Talvez um intervalo de 10 minutos. An American 10-minute break, not a Brazilian. Claro, eu estou falando de 10 minutos americanos, não de 10 minutos brasileiros. And in the process, I'll try to be as practical as I can to help you. E no processo eu tentarei ser o mais prático possível para ajudá-los.
As someone once told me, it's a terrible death to be bored to death. Alguém já me disse, olha, é uma morte verdadeira você ficar entediado até a morte, então eu não quero entediá-los. My grandmother used to tell me when I would go out to speak, A minha mãe, a minha avó costumava me dizer, sempre que eu subia para falar em algum local, don't make people glad twice. não torne as pessoas contentes duas vezes. Glad you came and glad you left. Contente porque você veio e contente porque você foi embora. So I hope I only make you glad once. Então eu espero fazê-los contentes apenas uma vez. Dr. J.I. Packer made the statement once that I've thought about quite often. O Dr. J.I. Packer fez uma declaração em determinada ocasião que eu tenho refletido constantemente. He said, most churches die from the top down. Ele disse, muitas igrejas morrem do topo para baixo. And I think that's true for almost any organization. E eu acredito que isso é verdade para qualquer organização. Leadership is absolutely critical for the success of any ministry. Liderança é absolutamente crítico para o sucesso de qualquer instituição. Now, in my time together with you, I want to talk about a biblical model for leadership. Mas no meu tempo com vocês, nessa manhã, eu quero falar sobre um modelo bíblico para a liderança. But I want to bring in things that I've learned from my experience and study in teaching and helping others in their leadership. Mas eu quero falar com vocês sobre coisas também que eu tenho aprendido dos meus estudos, da minha experiência nesta área de liderança. And I have a great debt to many people who have mentored me and encouraged me in my work as a leader. E eu tenho um débito muito grande por pessoas com quem eu tenho aprendido, pessoas que têm me mentoreado no meu trabalho como líder. And I'm very aware that there are many people here who could be up here and teach exactly what I'm doing and perhaps even better. E eu estou ciente de que existem muitas pessoas aqui que poderiam estar no meu lugar ensinando o que eu vou ensinar e talvez muito melhor do que eu irei fazer. There's no one of us as smart as all of us. Não existe nenhum de nós tão inteligente ou tão sábio como todos nós. So with that in mind, I'll present and then I would like to have a break and then we'll come back. I'll share a bit more and then we'll perhaps have a little question and answer time. Então, com isso em mente, eu gostaria de apresentar um conteúdo a vocês, teremos um intervalo, quando voltarmos eu tenho algo mais a falar e aí nós teremos um momento de perguntas e respostas. Three quick principles that I think are helpful as we start talking together. Existem 3 princípios rápidos que eu creio que são importantes à medida que nós começamos a falar sobre esse assunto. Leadership is not a spiritual gift from God that's reserved for a few people. Liderança não é um dom espiritual de Deus reservado apenas para algumas pessoas. Effective leadership is not discovered so much as it is developed. A liderança efetiva não é alguma coisa a ser descoberta, mas algo a ser desenvolvido. Most often through very ordinary people. E geralmente desenvolvido por pessoas ordinárias. And as we've been talking about earlier, that's a very good thing. E como nós já temos conversado, é bom saber disso. Because we are all called to some level of leadership. Porque todos nós fomos chamados a um certo nível de liderança na nossa vida. Certainly be in our work, or it can be in our church. Pode ser na nossa Marriage, igreja, our family. no nosso trabalho ou mesmo na nossa família. The second quick principle is that leadership is not the same thing as management. A segunda coisa que eu gostaria de deixar claro para vocês é que liderança não é a mesma coisa de gestão. Management is a very necessary part of the success of an organization. Gestão é algo muito importante e necessário para o sucesso de uma organização. Management is not the same as leadership, though. Mas gestão não é sinônimo de liderança. Management's job is to make sure that we're doing things right. O trabalho do gestor é a se assegurar de que nós estamos fazendo as coisas corretas. Leadership is to make sure that we're doing the right things. Liderança nos assegura que nós estamos fazendo as coisas que deviam ser feitas de fato, aquilo que deveria ser realizado. Or as someone has said, management is most concerned how to climb the ladder. Alguém já disse que, olha, gestão está muito mais preocupado em como subir em uma escada.
Leadership is to make sure the ladder is leaning on the right wall. Mas liderança significa, ou está mais preocupado em que a escada está na parede correta para alguém escalar. Leadership is reading the field and understanding things that are impacting us and what to do with them. Liderança, de alguma maneira, é você fazer uma leitura do campo e ter certeza do que isso pode impactar na instituição, se for realizado. A matter of direction and correction. Liderança tem mais a ver com direção, tem mais a ver com correção. Of having a vision of where we go and how to get there. Ter uma visão de para onde nós estamos indo, para onde nós devemos ir e como nós podemos chegar lá. And the all-important process of communicating how to do this with the people that we work with. Bem como todo aquele processo de comunicação do que nós devemos fazer para levar as pessoas àquele alvo. A third and very important principle is that long-term effective leaders lead themselves first. Mas um terceiro princípio e muito efetivo é que liderança por um longo tempo e líderes efetivos, antes de mais nada, eles lideram a si mesmos. The Puritan pastor Thomas Watson said this once. Um puritano pastor, Thomas Watson, certa vez disse: Nothing so proves a man's ability to lead others não existe nada que prova a habilidade de um homem de liderar outros as what he does day by day to lead himself. do que aquilo que ele faz dia após dia para liderar a si mesmo. This includes the importance of being a perpetual learner. Isso inclui a importância de você ser um aprendiz perpétuo. We should never ever stop growing and understanding and learning. Nós nunca deveríamos parar de aprender, parar de buscar esse conhecimento. A man who I greatly respected was a friend of Dr. Francis Schaeffer from L'Abri. Um homem que eu respeito grandemente foi um amigo do Dr. Francis Schaeffer em L'Abri. One of his best friends was a man named Hans Ruckmacher. E um dos grande amigo dele foi Ruckmacher, um escritor famoso com obras traduzidas já no português. Dr. Ruckmacher was not only a Christian, but he was a senior professor at the Free University of Amsterdam in art. Dr. Ruckmacher, ele era um cristão e professor da Universidade Livre de Amsterdã na área de artes. And while he could teach any class he wanted to, he loved teaching the very rudimentary, earliest students in art. E ao mesmo tempo que ele podia ensinar qualquer assunto, ele gostava de ensinar aos alunos os elementos básicos da arte. And the first thing he would do in their term was to take his class of brand new art students to the Rijksmuseum. E uma das coisas que ele gostava muito de fazer é pegar os seus alunos e levá-los para o Museu de Arte, os alunos dessa matéria. It's the museum where the Night Watch is. Era o museu onde está hoje o do filme, né? The Night Watch. Many famous Renaissance paintings, Rembrandts, are there. Muitas pinturas famosas de Rembrandt estão ali naquele museu. Dr. Ruckmacher would take the students, though, and put them in front of an unknown painting. E o Dr. Ruckmacher pegaria os seus alunos e os colocaria diante de uma pintura totalmente desconhecida. And then he'd ask them the question, what do you see? Então ele perguntava a eles: o que vocês veem diante de vocês? And the students would say, well, it's a dark picture. E alguns estudantes diziam: olha, é uma figura escura. And there's shadows coming because of the fire in the fireplace across a man. Existem sombras vindo, talvez por conta da lareira que está próxima a esse homem. And they would stumble through a few things as he would just wait for them. E aí eles tropeçavam em algumas coisas e o professor estava ali esperando. And then they would say, Professor, what do you see? E eles iriam para o professor: o que o senhor vê? And he'd say, I'm not going to tell you. E ele dizia: eu não vou falar para vocês. And then they would leave and go back to start their term. E depois studying art. eles saíam e eles voltavam ali e continuavam estudando com ele durante aquele turno, o semestre. Now, some of you may be great artists and you understand far more than I do. Alguns de vocês podem ser grandes artistas e devem entender muito mais do que eu entendo sobre arte.
But he would start teaching them about point and counterpoint, Mas ele começava a ensinar para eles sobre pontos e contrapontos, about depth perception, sobre perspectivas e profundidade na perspectiva, about color values, and all manner of technicalities about art. sobre o valor das cores e todas as outras tecnicalidades sobre artes. He'd never mention that painting. E ele nunca mencionaria para eles aquela pintura que And eles viram. at the end of the term, he'd take his students back to the Rijksmuseum, No final do semestre, ele levava os seus estudantes de volta ao museu and he'd put them back in front of that very same painting, e ele os colocava diante daquela mesma pintura que eles haviam observado. and he'd say, "What do you see?" E ele dizia para eles: o que vocês veem? And he said they would just start talking. E ele dizia: os alunos simplesmente começavam a falar e a falar, vendo diferentes detalhes. And they would go on and on about all the things, and he'd finally have to just stop them. E eles continuavam falando sobre os detalhes e finalmente ele tinha que pará-los. And he made this point, which I think applies to us and what we're talking about. E ele fazia o seguinte ponto que eu acredito que se aplica a todos nós. He said, "The world wants you to think that the more you see, the more you know." Ele dizia: o mundo quer que você pense que quanto mais você vê, mais você sabe. He said the truth is actually the opposite of that. Mas a verdade é oposta a isto. The more you know, the more you see. Quanto mais você sabe, mais você vê. It's true in art, it's true in life. Isso é verdade na arte e isso é verdade na vida. We're called to be perpetual learners. Nós fomos chamados para sermos aprendizes perpétuos. So I hope that in our time that we have together this morning, Então eu espero que no tempo que temos juntos aqui nesta manhã, that I'll be able to share some things with you that perhaps a few of them might be of encouragement to que eu you. consiga compartilhar algumas coisas com você, que talvez algumas delas sejam encorajadoras I want to para você. twist the lens into focus with its application that perhaps could be of help to E you. eu vou tentar, de alguma maneira, falar um pouquinho mais sobre aplicações que podem ser úteis a vocês. So I want to talk about 3 areas that I think are absolutely necessary for a successful leader to exemplify. Eu quero falar sobre 3 áreas que eu acredito são necessárias para um líder bem-sucedido. The first area is the one that most often we think about in terms of being a success in a particular area. A primeira delas é aquela que nós normalmente consideramos mais do que todas as outras. The first area is competence. A primeira área diz respeito à nossa competência. That's what we often refer to as a hard skill. É isso que geralmente nós nos referimos quando nós falamos sobre hard skills, That may be competência. for ministers to be a good expositor of Scripture. Por exemplo, quando nós falamos com pastores, nós estamos dizendo, eles devem ser bons expositores das Escrituras Sagradas, competência nessa área. To be able to mine Scripture, to be able to present to a congregation. Eles the precisam, truth. de alguma maneira, extrair das Escrituras Sagradas e apresentar com clareza à congregação. Isso é uma competência, no caso de pastores. It may be to be an artist or a teacher of history. Mas, como nós falamos com relação a um artista, a um professor de história, competência significa você tem habilidades nessa área. To learn to be a doctor or a lawyer or an accountant. Ou aquela pessoa que pode aprender a ser um médico, um advogado ou um contador. These are the things that are often emphasized when we talk about professional training. Competência é aquilo que geralmente é enfatizado quando nós falamos sobre treinamento profissional. And of course, as a university, you divide into areas where you train for competency in different areas. E é claro, como uma universidade, nós estamos divididos em áreas onde nós treinamos pessoas para competência em cada uma dessas áreas. And as people learn and as they practice these skills,
E à medida que as pessoas aprendem, à medida que as pessoas praticam essas habilidades, they develop competence and skills in a particular area. elas desenvolvem competência, habilidades em áreas específicas. As you do that, you become more and more of a leader. E à medida que você aprende isso, você se torna mais e mais um líder. Unfortunately, most people think that that is the most important thing and the only really important thing. Infelizmente, algumas pessoas pensam que esta é a coisa mais importante na liderança e alguns até pensam que essa é a única coisa importante na liderança. And people study and train in order to develop these skills that set them apart from others. E algumas pessoas estudam e elas treinam para aprender essas habilidades que de alguma maneira as distingue de outras. It builds a moat around them so that they have a uniqueness that provides for demand. E essas pessoas de alguma maneira elas acabam construindo algo ao seu entorno de tal maneira que elas consigam providenciar ou atender às expectativas nessas áreas. And the more scarce and the more needed these things are, the more valuable they are, and typically people will pay more. E em um contexto onde essas competências são mais necessárias, mais carentes, mais as pessoas pagam para que você demonstre ou expresse as suas competências. It sets you apart from other people in De the hard fato, skills. competência, de alguma maneira, estabelece ou distingue você de outras pessoas. That's not all that's needed to be a good leader. Mas, para ser um bom líder, competência não é tudo que você precisa. A second area that is most critical for successful leadership is character. Uma segunda área que é necessária para você ser um líder efetivo é caráter. Character is not often emphasized in the training process of hard skills. Caráter nem sempre é enfatizado no processo de aprender competência, do aprendizado de competência. But character is a critical part of building a sense of trust from other people. Mas caráter é um aspecto crítico para você conquistar a confiança de outras pessoas. Trust is just a part of character. Confiança é um aspecto do caráter, But it is an important product of character. mas é um produto importante também. A confiabilidade é um produto importante do caráter. Because character will include things like honesty and dependability. Caráter vai incluir coisas como honestidade, dependência. Those are things that sometimes we refer to as soft skills. Essas são algumas das coisas que muitas vezes nós nos referimos quando nós falamos sobre soft skills. Do you show up on time? Quando você marca um compromisso, você chega no horário certo. Is your word your bond? A sua palavra pode ser confiável. Are you dependable to do what you say you'll do? Você é uma pessoa que as pessoas podem depender em você. Se você assumiu o compromisso, de fato você fará Do you aquilo que show você prometeu. personal discipline in yourself? Você demonstra uma disciplina pessoal no seu dia a dia. This is not talked about as much in professional training. Normalmente, no treinamento profissional, não se fala muito sobre caráter. In some ways, it's often assumed that people will have these things. Algumas vezes é como se fosse assumido que todos teriam essa qualidade de caráter. Because the character of a person reflects their values and what is important to them. Porque o caráter de uma pessoa reflete o seu valor e aquilo que é importante para ela. Now, the interesting thing today is these values are changing from what they used to be a number of years ago. E o que é interessante é que nos dias atuais esses valores eles têm mudado em relação àquilo que costumava ser em anos passados. If you haven't noticed, there's been a great shift away from values that we could think of as being based on biblical imperatives. Se você não observou ainda, tem havido uma grande mudança
cada vez mais distante daqueles valores que nós acreditávamos serem valores que tinham fundamentação bíblica. Instead of there being objective truth, it becomes subjective truth. E esses valores bíblicos, ao invés de que antes eram tidos como verdades objetivas, hoje em dia, para muitos, são verdades subjetivas apenas. É o que você crê, é o que você pensa. It's less of the truth and more of my truth. Se tornou menos daquilo que era a verdade e passou a ser a minha verdade, o que eu penso. Interestingly enough, more and more people seem to be saying, I'm an empiricist, basing all of my values in science. Cada vez mais tornou comum as pessoas dizerem, olha, eu sou uma pessoa empírica, eu baseio todos os meus fundamentos na ciência e os meus valores também. But there's an interesting problem with that. Mas tem um problema bem interessante aqui. Science can tell us what is. A ciência pode nos dizer o que é. Science can give us data about what something is made of and how it operates. A ciência pode nos dar informações do que uma coisa foi feita, de como que alguma coisa funciona. Science can help us understand processes and the realities and of the things that are around us, both sociologically as well as in hard skills. A ciência pode nos ajudar a compreender o processo e aquilo que está ao nosso redor, ainda que sociologicamente falando e com relação a competências. But science cannot tell us what ought to be. Mas a ciência não nos diz o que deve ser feito. Dr. Jürgen Habermas is a German philosopher. O Dr. Jürgen Habermas é um filósofo alemão. He's still living. He's about 94 years old, I believe. Ele tem cerca de 94 anos de idade. You can look him up on Wikipedia. Você pode dar uma olhada na Wikipedia e compreender um pouco mais sobre ele. He's not a Christian. Ele não é um cristão. But he is famous for his recognition of the problems with science. Mas ele é famoso pelos seus escritos e o reconhecimento que ele faz do problema com a ciência. Dr. Habermas, one of his famous statements is, science can tell us what is. E uma das declarações mais famosas dele era: a ciência pode nos dizer o que uma coisa de fato é. But science cannot tell us what ought to be. Mas a ciência nunca pode nos dizer o que deveria ser feito. To determine what ought to be, he said, you have to go to something other than science. Para determinar o que deve ser feito, segundo ele, você deveria ir a algo além da ciência. That is one of the distinguishing marks and one of the great strengths of being a Christian. Essa é uma das marcas distintivas e uma das grandes forças de você ser um cristão, ou mesmo ter uma instituição cristã. Because as Bible-believing Christians, we look to God's revelation to give us what ought to be. Porque como cristãos que creem na Escritura Sagrada, nós olhamos para as Escrituras e procuramos nelas o que deve ser feito, o que as Escrituras orientam a That fazer. becomes both the foundation and a filter for what we do with the sciences and the hard sciences that E skills isso that se we learn. torna o fundamento, a verdade daquilo que deve ser feito e como é que nós podemos utilizar, inclusive, o conhecimento que nos é trazido pela ciência. That is where we have the foundation that gives us our values. It's from our spiritual life. É aqui que nós temos toda a fundamentação que traz ou que alimenta os nossos valores, é da nossa vida espiritual. When I have opportunity to talk to people who are not believers, Quando eu tenho a oportunidade de conversar com algumas pessoas que não são cristãs, I don't argue with them. eu não debato com elas. I will often ask them, can you tell me on what basis you make the decisions that you make?
Eu simplesmente pergunto para elas: você pode me dizer sobre qual fundamento você toma as decisões que você deve tomar diariamente? You are adamant that we have justice, but where does justice come from? E às vezes eu pergunto para elas: olha, você está correto dizendo que nós devemos ter justiça, mas de onde é que a justiça vem? How do you determine what is right and wrong? Como que você determina o que é certo e que é errado? Quite honestly, most people get twisted into a pretzel trying to explain that. Honestamente, muitas pessoas elas ficam assim estremecidas e elas ficam parecidas com um pretzel, não é muito, oi? Meio torcidas como uma rosquinha, mas seria mais comum na cultura brasileira, né? And if I want to take it a step further, E se eu quero muitas vezes levar o diálogo a um ponto a mais, I'll ask another question. eu pergunto para elas, faço uma outra pergunta. On what basis, if you believe something is right or wrong, Se você acredita que alguma coisa é certa ou errada, how do you tell another person that they are right or wrong, especially if they believe it and they're surrounded by a culture that approves what they say? como que você diz para uma outra pessoa que ela está certa ou errada, especialmente se ela está rodeada por uma cultura que muitas vezes apoia e aprova o que ela está fazendo? On what basis can you tell them that they're wrong? Qual é o fundamento que você pode dizer para esta pessoa que ela está errada? Again, they turn into pretzels trying to answer that one. Novamente, eles ficam todos enrolados como uma verdadeira rosquinha, porque eles não conseguem dar a resposta. You see, it's out of our spiritual life that our values are determined. Veja, os nossos valores, eles fluem da nossa vida espiritual. Eles são determinados do nosso comprometimento espiritual. It's not science. Eles não vêm da ciência. The values determine what is right and wrong, Os valores determinam o que é certo e o que é errado. what we should invest ourselves in, and what is most important in life. Então, em que nós deveríamos investir na nossa vida? O que deveria ser mais importante na nossa vida? How I want to spend my life investing myself. Como que eu gostaria de gastar o restante da minha vida investindo em mim mesmo? That doesn't come from science, hard skills. A resposta a essas perguntas, elas não vêm That da comes, ciência, elas não vêm da competência. that comes from something else. Elas vêm de algo mais. And for us as believers, it comes from God's revelation. E to para us. nós, crentes, esses valores vêm da revelação de Deus. When character is strong in a person, Quando o caráter é algo forte em uma pessoa, it provides the basis for trust. isso providencia ou estabelece o embasamento, o fundamento para a confiabilidade. And without consistent character, E sem um caráter consistente, people won't follow us. as pessoas não irão nos seguir. Now I want to shift because this third area is what I think is critical for developing successful leadership. Agora eu quero enfatizar que essa terceira área, que eu acredito, ela é crítica para desenvolver uma liderança bem-sucedida. Competence and character are obviously very important, É claro que competência e caráter são muito importantes, but people skills is now becoming a focus in training to understand how to be most effective as a leader. mas habilidade relacional agora tem se tornado uma ênfase em muitas escolas que desenvolvem ou que treinam para a liderança. Traditionally, most university, even seminaries, focused on competency and sometimes a little bit on character. Tradicionalmente, algumas instituições e até mesmo alguns seminários focalizam em competência. Alguns deles um pouquinho sobre caráter, But not very much on people skills. mas nem sempre eles focalizam nessas habilidades relacionais. Even articles that are coming out now in leadership material focuses on the skills of leading and working with people. Até alguns artigos hoje sobre liderança têm focalizado sobre essas habilidades de
conduzir, de liderar pessoas. Even our business newspaper, the Wall Street Journal, is putting out a lot of articles about that very topic of the skills of people working with people. Nos Estados Unidos, do Wall Street Journal tem publicado vários artigos sobre essas habilidades que as pessoas, que os líderes devem ter em trabalhar com pessoas. When I was a young man, probably 15 to 18 years old, Quando eu era um jovem, provavelmente de 15 a 18 anos, I worked in our family factories for the summers. eu trabalhei nas nossas fábricas da família durante os verões. 3 different factories that were started by my grandfather and were in our family. Nós tínhamos 3 diferentes fábricas que foram iniciadas pelo meu avô e eram conduzidas pela nossa família. And they were grooming me to potentially take a place of leadership in time. E eles estavam visualizando que em determinado momento eu me tornaria o líder de algumas daquelas fábricas, Which I obviously did not do, o que na verdade no final eu não fiz. but I'll never forget the different departments that I worked in to become exposed to the different aspects of these businesses. Mas eu nunca me esqueço dos diferentes departamentos que eu trabalhei para me tornar exposto às necessidades daquelas fábricas. Now, one summer I worked in personnel, E teve um verão que eu trabalhei no RH. as people were applying for jobs in the different areas in the factories. Na medida que as pessoas estavam se aplicando para trabalhar em diferentes áreas daquelas fábricas, essas aplicações chegavam no RH. It was interesting to me to see how many positions continued to remain unfilled. E era interessante para mim, porque nós tínhamos várias pessoas se aplicando, mas muitas posições continuavam ainda em aberto. Elas não eram preenchidas. And I remember asking the head of personnel, why can't we fill these positions? E eu me lembro de perguntar ao diretor do RH por que nós não conseguimos preencher essas posições. We have a lot of people applying for them. Nós temos várias pessoas se aplicando para elas. And he said something I've never forgotten. E ele me disse algo que eu nunca me esqueci. He said, Guy, I can always find somebody who can do a job. Ele disse para mim, Guy, eu sempre vou conseguir encontrar alguém que pode fazer um trabalho. And they can often be very dependable to do it. E talvez eles sejam geralmente confiáveis em fazer aquele trabalho. He said, but I often have a very hard time finding people who can get along well with other people. Mas geralmente eu tenho uma dificuldade imensa em encontrar pessoas que consigam se relacionar bem com outras pessoas. Can I suggest to you that this third area is critical to understand and apply to be successful leaders? Então eu queria sugerir a vocês que essa terceira área é crítica para você compreender e você se tornar um líder bem-sucedido. And as I mentioned last night, the higher your leadership position, E assim como eu mencionei ontem à noite, quão mais elevada for a sua posição de liderança, the more you depend on the success of others in order to fulfill the mission. mais você depende do sucesso de outras pessoas que estão abaixo de você para você continuar naquela posição. It becomes less of your own personal efforts and competency, Chega um determinado momento que se torna bem menos do que a sua competência, it becomes fostering and helping others to become successful and competent in what mas they o do. seu trabalho torna-se em ajudar outros a se tornarem competentes nas suas áreas. That's where people skills are so important. É por isso que essa habilidade relacional é tão importante. Now, I want to spend a little bit of time talking about the 2 areas that I've already written down dealing with people skills. Eu quero dedicar um pouquinho de tempo falando dessas 2 áreas que eu já escrevi ali no que diz respeito a habilidades relacionais. And I'll say a little bit about each one of them. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. The first area in dealing with people skills is problem solving. A primeira área importante de habilidades relacionais é resolução de problemas. When there's an actual problem, even a crisis, Quando existe um problema, ou mesmo uma crise,
it's a call for leadership. Ali você tem um chamado para a liderança. And one of the things that I encourage my students to do, E uma das coisas que eu encorajo os meus alunos a fazerem, if you become aware of a problem, se você se tornar consciente de que existe um problema no seu contexto, go to the problem, don't wait for it to come to you. lide com o problema. Não espere o problema chegar a você. Antecipe-se e vá a ele. Especially in a time of crisis, Especialmente em um tempo de crise, your active presence gives strength to the community, to the team. a sua presença ativa, ela fortalece a comunidade no contexto em que você está. Your willingness to go to it and to be with people in a time of a great problem or crisis will make a big difference. Quando as pessoas veem o seu interesse em ir ao encontro de um problema, resolver alguma dificuldade, isso passa para elas uma mensagem muito importante. Even as I talk to young pastors and they tell me about people calling them in the middle of the night with a crisis. Quando às vezes eu converso com pastores jovens e eles me falam, olha, alguém me ligou no meio da noite, eles estão enfrentando uma crise. Sometimes people will call and they'll say, we've been in a car accident, pastor, and we're at the hospital, but don't come, just pray for us. Algumas vezes as pessoas dizem, olha, nós tivemos um acidente de carro e estamos no hospital agora, o senhor nem precisa vir aqui, apenas ore por nós. And as you probably can guess, most of the time that's on Saturday night before they have to preach on Sunday. E se você pode imaginar, geralmente isso acontece no sábado à noite, antes do pastor pregar no domingo. I don't think that's a coincidence. E eu não acho que seja nenhuma coincidência. My encouragement to young pastors is, even if they do not want you to come, E eu encorajo a esses jovens pastores dizendo, mesmo que eles disseram para você não ir, get out of the bed, put on your clothes, and go to the hospital. levante-se naquele Possible. exato momento, vista sua roupa e vá para o hospital. You can spend years preaching incredibly great sermons. Você pode passar anos pregando sermões maravilhosos. You can have a great presence in the pulpit every Sunday. Você pode ter uma presença fantástica no púlpito a cada domingo. But I'll tell you what that family will remember Mas eu vou dizer para você, o que aquela família de fato vai se lembrar? is that Saturday night when you got your tail out of the bed and you went to the hospital. Vai se lembrar daquele sábado à noite, quando você se levantou da sua cama e você foi lá no hospital. And you were unshaven and not at all pretty to look at. E você não estava assim tão bonito, você estava todo barbudo ali, mas você foi lá atender aquela família em crise. That's what people remember. É isso que as pessoas se lembram. That's what they remember about good leaders. É isso que eles vão se lembrar sobre bons líderes. You go to the people. Você vai às pessoas, você parte ao encontro das pessoas. General Colin Powell was the leader of the American military for many years. O general Colin Powell foi o líder do militar dos Estados Unidos por muitos anos. And General Powell made the statement once to his leadership team. E ele fez uma declaração para o seu grupo. He said, the minute your people stop bringing problems to you, Ele disse, no momento em que as pessoas pararem de trazer problemas para você, he said, that's the point at which you stop being their leader. esse é o ponto que você parou de ser o líder deles. Because they either don't trust you of how you're going to deal with it, Porque ou eles não confiam na maneira como você vai lidar com o problema, or they're trying to protect you, ou eles estão tentando te proteger, and you're ignorant of what's really going on. e você se torna ignorante do que realmente está acontecendo. But he said in either case, it's a failure of leadership. Mas ele diz, em ambos os casos, isso é um fracasso na liderança. When people have an issue to deal with as a leader, you've got to decide if you're able to spend some time with them and help them. Quando as pessoas têm uma questão a ser lidada e decidida por um líder, você precisa decidir se de fato você é capaz de fazê-lo. When it comes to dealing with problems, not just going to the problem, but giving time to deal with the problem is your call.
E quando diz respeito a problemas na liderança, não apenas se antecipando, indo ao problema, é o seu chamado, mas também dando o devido tempo para a solução do problema. The gift of focused time communicates that you care. O dom de você focalizar no tempo para a solução do problema comunica para as outras pessoas que você de fato se importa com elas. In fact, an interesting result of some research about what communicates love the most. Na verdade, tem algumas pesquisas bem interessantes e uma delas diz respeito ao que comunica de fato amor para com as pessoas. Was best communicated by people taking time with them. E dos resultados é quando as pessoas dizem assim, fulano de tal ou esta pessoa dedicou tempo comigo. I remember as a graduate student going to the Dean of Education with a problem that I thought he could help me with. Eu me lembro como um estudante indo ao deão com um problema que eu pensei que ele poderia resolver ou me ajudar a lidar com ele. And I remember asking Dr. Armstrong if he would just give me 10 minutes to share something and get his help. E eu me lembro de ter perguntado para o Dr. Armstrong, o senhor pode me dar apenas 10 minutos do seu tempo? Eu gostaria de compartilhar algo com o senhor e ver se o senhor pode me ajudar. He was a very busy man. E ele era um homem muitíssimo ocupado. And I was a bit embarrassed to even ask him for 10 minutes. E eu estava até mesmo constrangido de perguntar para ele, pedir a ele só 10 minutos. But he said, just tell me a little bit about what you are concerned about. E ele me disse, olha, me fale um pouquinho sobre qual que é o seu problema, o que você está preocupado. And as I began to share a little bit, he stopped me. E no momento que eu comecei a compartilhar, ele me parou. He said, I'd love to talk to you, but we need more than 10 minutes. Ele diz, eu gostaria muito de conversar com você, mas nós precisamos muito mais do que 10 minutos. I can't do it right now, but let's look at our calendars and block out an hour that we can talk Eu não together. posso fazer isso nesse exato momento, mas deixa eu dar uma olhada aqui na minha agenda. Nós vamos tirar 1 hora para lidar com essa questão. I'll never forget that. Eu nunca me esqueci disso. The gift of time is a powerful gift. O dom do tempo, dedicar tempo, esse é um dom muito poderoso. Now, obviously, you have to make decisions about how you can schedule things. Obviamente, você vai ter que tomar decisões sobre como que você estabelece a sua agenda. But focusing on another person when they're dealing with a problem and spending time with them is a powerful sign of leadership. Mas focalizar em uma outra pessoa e dedicar tempo para lidar com o problema dela, para ajudá-la a lidar com o seu problema, é muito importante na liderança. I like to use the term to be a loud listener. Eu gosto do termo, é você ser um ouvinte audível. Not distracted by your phone or a computer screen. Você não ficará distraído pelo seu telefone ou pela tela do seu computador quando você está conversando com a pessoa. Focused on the person and listening intently. Mas você estará focalizado na pessoa, ouvindo atentamente. Asking questions for clarification. Perguntando ou fazendo perguntas que vão esclarecer melhor a questão. One of our daughters worked for 12 years at the Mayo Clinic in Minnesota. Uma das nossas filhas trabalhou por 12 anos na clínica Mayo. Very famous for their ability to resolve problems that other doctors were not able to resolve. E essa clínica nos Estados Unidos ela é muito importante por resolver problemas que outras clínicas, outras instituições não conseguem resolver. Interestingly enough, one of the reasons they are able to do such a good job diagnostically. E uma das coisas interessantes, uma das razões pelas quais eles conseguem ter um trabalho tão preciso em termos de diagnóstico, Because they take extra time with each patient to listen to them. É porque simplesmente cada médico toma um tempo extra com os clientes ouvindo. And they're famous for asking the question.
E eles são famosos por fazerem perguntas diretas. And what else? E eles sempre perguntam, e o que mais? And E o what que else? mais? And what else? E o que mais? And our daughter said that by listening and taking the time, often things would be said that would end up being critical to understanding the E a problem. nossa filha diz, olha, muitas vezes, simplesmente por dedicar tempo fazendo essas perguntas, ouvindo algumas pessoas, em determinado momento alguma coisa será dita que será crítico para a solução do problema daquela pessoa, daquele paciente. Now, we don't have time to expand on this, but I would love to have had more time to talk about it. Nós não teremos mais tempo para expandir nesse assunto, eu gostaria de ter tido mais tempo para isso, Because quite honestly, the higher you are in positions of leadership, porque honestamente, quanto mais elevada a posição de liderança que você se encontrar, the more you're going to have to use the word no. mais e mais você terá que usar a palavra não. You can't do what everybody wants you to do. Você não pode fazer o que todos esperam que você faça. And I use a phrase to help soften that no. E eu uso geralmente uma frase que ajuda a amaciar esse não. I use the phrase, if you have to win, win softly. Eu uso a seguinte frase: se você tiver que vencer, vença suavemente. If you have to say no, say it kindly. Se você tiver que falar não, diga não com gentileza. Dealing with problems is a very important part of being a good leader. Lidar com problemas é uma parte muito importante de ser um líder efetivo. Go to the problem. We don't naturally want to do that. Vá ao problema. Naturalmente, nós não gostamos de fazer isso. Our natural tendency is to pull back and to get support around us for what we think ought to be done. A nossa tendência, muitas vezes, é a tendência de nos retrairmos e buscarmos todo o suporte para o nosso ponto de vista, para aquilo que nós achamos que tem que ser feito. And we often become defensive when people bring problems to us or are having problems. E muitas vezes nós nos sentimos, ficamos na defensiva quando as pessoas trazem problemas para nós. It's interesting to watch across the cultures, not just in America, but Brazil and other places, how people do not dialogue about problems. É interessante observar como que em muitas culturas, não apenas a americana, não apenas a brasileira, mas como que as pessoas elas não conversam sobre problemas. When people don't agree with us, our tendency is not to dialogue with them. Quando as pessoas não concordam conosco, a nossa tendência não é dialogar com elas. Our tendency is to demonize them. A nossa tendência é demonizá-las. And of course, you don't dialogue with a demon, you try to kill it. E certamente você não dialoga com demônios, você tenta matar demônios. The second area that I think is also just as important in people's skills is how to build a team. E a segunda área que eu acredito que é tão importante na habilidade relacional diz respeito a como edificar ou construir, formar um time. Part of character is to be humble about who we are and our competency that God has enabled us to have. Parte do caráter diz respeito a ser humilde acerca de quem nós somos e o que Deus espera de nós. Let the accomplishments speak for themselves. Deixe que os elogios falem por eles mesmos. In reality, we're very dependent on other people for training us to be successful in a particular area. Na verdade, nós somos muito dependentes de outras pessoas que nos treinaram para sermos bem-sucedidos em algumas áreas. Perhaps you have a similar saying, but we will say, if you ever see a turtle on a fence post, you know it didn't get there by itself. Talvez, bom, certamente nós temos o ditado, se você vê uma tartaruga ou um jabuti em cima de um poste, você saberá que esse jabuti não chegou lá por ele mesmo. It's true, isn't it? Alguém o colocou lá, é verdade, não? So building a team of those that work with you is the second critical part of what we do. Então, formar um time daqueles que trabalham com você
é uma outra parte crítica do que nós chamamos habilidades relacionais. And building a team of appreciation and working as a team with each individual's skills builds more than just individual accomplishments. E, na verdade, ter esse time de apreciação mútua, de habilidades mútuas, pode te levar a pontos muito mais elevados do que simplesmente a habilidade de uma pessoa. And the German term Gestalt is a good description of what happens. E o termo alemão Gestalt é uma ilustração muito boa do que pode ocorrer. The sum of the parts is more than the individuals just added up individually. A soma das partes é muito mais do que os indivíduos There's a que Gestalt. participam. There's a Gestalt in a football team. Existe um Gestalt num time de futebol, quando o time joga como time. Individual talent is actually improved as a team because of the help for each other. O talento de um jogador, na verdade, ele é melhorado quando o time joga como time. And one thing I would encourage you to think about, whatever your place of leadership, E uma das coisas que eu gostaria de encorajá-los, qualquer que seja a posição de liderança que você tem, that you set a goal to develop and strengthen leadership in others who work with you. é que você estabeleça um alvo para fortalecer e desenvolver a liderança daqueles que trabalham com você. I truly think that each one of us needs 3 types of people in our lives. Eu realmente acredito que cada um de nós precisa de pelo menos 3 tipos de pessoas na nossa vida. Each one of us needs a Paul to mentor us. Cada um de nós precisa de um apóstolo Paulo para nos mentorear. Each one of us needs a Barnabas to encourage us. Cada um de nós precisa de um Barnabé para nos encorajar. And I truly think we each need to have a Timothy in whom we are building to take place of leadership. E eu as well. realmente acredito que cada um de nós precisa de um Timóteo, alguém que nós estamos capacitando para assumir posições no futuro. I think particularly for us in our work, building a team should be a primary focus of our leadership goal. Eu penso que para cada um de nós, formar um time, edificar um grupo que trabalha conosco como time, deve ser um alvo na nossa liderança. Too many organizations have what I refer to as a mule mentality. Muitas organizações têm aquilo que eu chamo de mentalidade de mula. What do I mean by that? O que eu quero dizer com isso? You know, a mule is a cross between a donkey and a horse. Você sabe que uma mula é um cruzamento de um burro, né, e um cavalo. A mule is a very Um jumento e uma égua, alguma coisa assim. Eu sei lá. a mule is a very strong and powerful animal. Uma mula é um animal muito forte. And a mule is very useful to get a lot of work done. E uma mula é um animal muito útil para realizar muito trabalho. But you probably know a mule is sterile. Mas você deve saber que uma mula é estéril. It does not reproduce. Ela não reproduz. And when a mule dies, there's nothing to replace it. You have to go find and get another mule. E quando uma mula morre, não tem como, não tem nada para substituir. Você tem que ir lá e pegar uma outra mula. Too many organizations are like those mules. Muitas organizações atuam com essa mentalidade de mula. We're looking for someone that's been developed somewhere else that we can bring into our organization to lead us. Às vezes nós estamos procurando alguém que foi treinado em outro lugar e trazemos essa pessoa para a nossa organização para nos ajudar. Rather than building leadership from within the organization, we're looking to steal leadership that someone else has already developed. Ao invés de desenvolvermos uma liderança de dentro da nossa organização, geralmente nós ficamos olhando fora, tentando roubar a liderança de uma outra organização para trazer para a nossa. I would encourage you to avoid thinking like the mule mentality. Eu queria encorajar você a evitar a ter essa mentalidade de mula. In the university or in any church even.
quer seja na universidade ou mesmo na igreja. You should have Timothys that you're training. Você as deveria well. ter Timóteos, pessoas que você está treinando, pessoas que você está capacitando para assumir posições que hoje você mesmo desenvolve. So how do we do that? Como que nós fazemos isso? I want to just very briefly mention 4 areas. Rapidamente, eu queria mencionar 4 áreas apenas. The first is clear direction. A primeira delas, você precisa estabelecer direcionamento claro. I believe very strongly in written job descriptions. Eu acredito muito na descrição de tarefas. That are clear and reasonable, Escrita, na descrição, na escrita da descrição de tarefas que são claras, que são objetivas, that include also the authority to accomplish the task that we ask them to do. que inclui também a autoridade para desenvolverem as tarefas que nós estamos pedindo que eles desenvolvam. I talked to a manager of a school once who asked the president of the school if he could have the authority to accomplish a task. Eu estava conversando com um presidente de uma escola em determinada ocasião que havia sido questionado por um dos funcionários dessa escola se ele tinha autoridade para fazer aquilo que foi delegado a ele. And the president said, I don't share my authority with anyone. E o presidente diz: eu não compartilho a minha autoridade com ninguém. And the person just stopped. E a pessoa então parou. The president had confused an important principle. O presidente confundiu um princípio muito importante. You can delegate authority to accomplish a task, Você pode delegar autoridade para a realização de uma tarefa, but you don't abdicate responsibility for the mas você accomplishment. não abdica da responsabilidade da tarefa realizada. Without authority to accomplish a task, people don't pursue doing great things. Se a pessoa não tiver autoridade para realizar uma tarefa, ela não vai buscar realizar grandes coisas. Direction. Então, dê direcionamento. The second is inspection. Em segundo lugar, inspeção. People do not do what they're expected to do, they do what they're inspected to do. As pessoas não fazem o que é esperado que elas façam. Elas fazem aquilo que é inspecionado do que elas devem fazer. That's done both informally as well as formally. E esse tipo de inspeção precisa ser realizado tanto informalmente como formalmente. There may be informal inspection by what I call management by wandering around. Talvez exista aquilo que eu chamo de inspeção informal, pelo que eu chamo de, olha, você simplesmente caminha, passeia entre eles e veja o que eles estão fazendo. At our seminary, I would intentionally take time to just walk around and check on people and how they were doing. Quando eu presidi no seminário, eu simplesmente tomava tempo da minha agenda para intencionalmente caminhar ali e ver o que as pessoas estavam fazendo e mostrar o meu interesse nelas também. But I also think it's important to have formal times of review of the job. Mas eu acho que é importante também nós termos aqueles momentos formais onde nós podemos fazer uma avaliação do trabalho realizado. But can I share one very important thing about that? Mas deixa eu explicar para vocês e compartilhar algo muito importante acerca dessa avaliação. If you're doing your job as a leader, Se você estiver fazendo o seu trabalho como líder, there should be no surprises in the annual job review of what a person is doing. avaliações anuais não podem ser surpresas. E você não deveria trazer surpresas para essa avaliação anual. No ambushes. Você não vai armar nenhuma armadilha para os seus liderados. The person who's having the job review should be the first person to know if they're doing a good job or not a good job. A pessoa que vai fazer a avaliação, vai ter a avaliação do seu trabalho feita, ela deveria ser a primeira pessoa a identificar se ela fez ou se ela não fez um bom trabalho. Direction, inspection, Direção, inspeção, correction. correção. If you have to correct someone,
try, if you can, to do it in private. Se você precisar corrigir alguém, tente, And quite no honest, máximo possível, fazer isso de maneira privada. and I truly believe, if possible, try to take partial ownership of the problem that you're trying to solve. E realmente eu acredito que você deveria, de alguma maneira, assumir um pouco da responsabilidade daquele problema que você está tentando corrigir. If it's possible, own part of the problem as their leader. Se for possível, traga para você a responsabilidade de parte do problema que você está tentando corrigir. Thank you for talking about this. Perhaps I failed you by not giving you the resources you need. Você pode dizer, olha, muito obrigado por falar isso comigo, talvez eu tenha falhado com você nesses aspectos, mas eu não dei para você os recursos que você precisava para realizar essa tarefa. Even use hard times to build the team. Então, use até esses momentos difíceis para você construir um time trabalhando contigo. One of my good friends for years played American football on two different teams who were big rivals. Um dos meus amigos, por muitos anos, ele jogou futebol americano em dois grandes times que eram inimigos. And I asked him, which team do you prefer playing on? Because he had played on both teams. E ele já tinha jogado naqueles dois times, não é? Então eu perguntei para ele, qual dos times você gostou mais de jogar? And he told me he liked the team that I didn't think that he would want to say was his favorite team. E ele me disse que gostava de um time que eu nunca imaginava que seria o time que ele havia gostado de jogar. Eu não pensava que aquele fosse o time favorito dele. And I asked him why. E eu perguntei para ele, por quê? And he said, on this team that I didn't prefer being on, E ele diz, olha, nesse time aqui, que eu não gostei de jogar nele, when we lost a game, our coach would blame us for what went wrong. quando nós perdíamos o jogo, o técnico nos culpava por termos perdido o jogo. But on the other team, when we lost a game, the coach would take responsibility for not doing his job. Mas no outro time, quando às vezes nós perdíamos o jogo, o técnico assumia a responsabilidade por nós termos perdido. Do you want to guess which was the best team? Você quer, de alguma maneira, pensar ou adivinhar de qual seria o melhor time? Direction, inspection, correction. Direção, inspeção e correção. And the fourth, I'll just mention briefly, which I believe very much, is what we call affection. E o quarto eu vou mencionar rapidamente e chamo de afeição. Demonstrating that you're happy that someone has been on the team. Você precisa demonstrar estar contente de ter as pessoas que você tem no seu grupo. Showing attention to them in simple ways is a powerful thing. Expresse atenção a eles nas simples coisas que eles fazem. Isso é algo poderoso. Can you imagine how Zacchaeus must have felt when Jesus pointed at him and said, "Come out of the tree. I want to spend a meal with you in your house." Você pode imaginar como que Zaqueu deve ter sentido naquele momento que ele estava ali naquela árvore e Jesus diz para ele, Zaqueu, desça depressa, eu vou passar a noite na sua casa. Teaching your team members and demonstrating by example an appreciation for other people's contribution. Quando você ensina os membros do seu time, você começa a demonstrar, por exemplo, a apreciação de cada um deles, a contribuição de cada um deles. The importance of creating a culture of recognizing each other's accomplishments. A importância de criar uma cultura de reconhecer a contribuição de cada um. One of the most successful basketball coaches in America's history had a 3-second rule. Um dos importantes técnicos de basquetebol na história americana, ele tinha uma terceira regra. There were players who were amazing to be able to make baskets with the basketball. Existiam alguns jogadores que eles eram maravilhosos em simplesmente fazer a cesta ali. But they were always dependent on the other players to feed them the basketball when they got close to the net. Mas eles estavam sempre dependentes daqueles outros que haveriam de jogar a bola para eles quando eles estavam perto da cesta, para que eles pudessem então pontuar.
And while that support person was absolutely critical for the play, E muitas vezes, enquanto aquela pessoa que apoiava, que passava a bola, ela era crítica para aquele que fazia o ponto, the man who made the basket was always getting the applause and recognition. era o homem que fazia o ponto que geralmente recebia os aplausos e o reconhecimento. And so the coach instigated a 3-second rule. Então, o técnico, ele instigou uma terceira regra. The person who made the basket had 3 seconds to point to the person who had fed him the ball. A pessoa que fazia o ponto tinha 3 segundos para apontar para aquele que havia passado a bola para ele. And if they failed to do it, E se a pessoa não fizesse aquilo, even the superstar had to go sit on the bench. mesmo que ele fosse um superstar, ele ia sentar no banco. It didn't take long before they learned to point to the person who Não fed them the demorou ball. muito e todos começaram a aprender a apontar para aquele que passava a bola, apoiando para que eles pudessem fazer os pontos. 3 areas: competence, character, and people skills. 3 áreas: competência, caráter e habilidade relacional. It's like a 3-legged stool. É como um tamborete de 3 perninhas. Without all 3 legs, it doesn't stand. Sem essas 3 pernas, o tamborete, a banqueta não suporta. There are a lot of people who have competence and they have character, Tem várias pessoas que possuem competência e possuem caráter, but they lack people skills, mas elas não possuem habilidades relacionais. and they're not nearly as successful as they could be. E elas não são tão bem-sucedidas como elas poderiam ser. How many of us know famous leaders who had great competence and great people skills, but not character? Quantos de nós conhecemos grandes líderes que têm competência, grandes habilidades relacionais, mas não têm caráter? And they became disqualified for E the eles se work. tornam desqualificados para o trabalho. You can have great character and great people skills, but you have to have that addition to what people need in that competence. E também você pode ter um bom caráter, boas habilidades relacionais, mas você necessita de competência para fazer o seu trabalho. The most successful leaders exemplify all 3 areas, Os líderes mais bem-sucedidos, eles expressam os 3. and they grow in that. E eles crescem nos 3. Any questions, comments? Alguma pergunta, algum comentário? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou pedir, Jader, esse rapaz aqui é o pastor Jader, ele é meu filho, e ele vai traduzir as perguntas de vocês para o Dr. Guy Richardson, e eu traduzo a resposta do Dr. Guy Richardson para vocês. O inglês dele é melhor do que o meu, e o meu português é melhor do que o dele, então nós fizemos isso. Esse camarada aprendeu a ler em inglês, então ele tem que pagar aquilo que ele aprendeu. Jader, aqui, 2 perguntas. Doutor, eu estava lendo aqui a opinião dos seus pares na sua despedida lá, quando o senhor deixou a presidência do seminário. E um dos seus colegas falou a respeito da transformação do programa, que era terapia familiar em aconselhamento. O senhor está falando para líderes de uma instituição confessional, uma das grandes instituições confessionais do Hemisfério Sul. De maneira prática, por que o senhor é lembrado pelos seus colegas por essa transformação ali no seminário? O que marcou o seminário durante essa transformação? So he's mentioning how you have been remembered from your colleagues from RTS for the change from family therapy to counseling at RTS, and he wants you to speak more about that and what has marked that change so much that you are remembered for that. I'd like to speak to you, that you speak about that a little bit. Very briefly, I knew that my primary responsibility was to encourage the hard work that it took to make the transition. Rapidamente, eu creio que o meu trabalho ali foi encorajar a grande obra que teve ali naquela transição.
to acknowledge the hard work, that it really was not an easy job to transition one program into another E program. reconhecer aquele trabalho duro, não foi uma coisa fácil fazer aquela transição. One of my responsibilities actually was over the program as we made that transition. I was responsible on two different campuses. E a minha responsabilidade foi supervisionar o programa à medida que nós fizemos aquela transição, e isso aconteceu em 2 campos principais. So having a why of what we were doing was very important. Why did we do this? Então, saber naquele momento por que nós iríamos fazer o que nós fizemos foi muito importante. They have to have a vision of what we're trying to accomplish and why that's important. Eles precisavam ter uma visão do que nós queríamos realizar e por que aquilo era importante naquele momento. And then motivating them and keeping them motivated to do the hard work that it took to do that. E aí nós gostaríamos de motivá-los a continuar fazendo aquilo à medida que houve aquela transição. And quite honestly, 95% of the work was done by the team. E, honestamente falando, 95% do trabalho foi realizado pelo time e não por mim. Not me. I was not the one to do the actual writing of the program changes. Não fui eu que escrevi todas as minutas da mudança do programa. But to help them take step by step and to see the progress and encourage them. Eu apenas supervisionei e os ajudei a tomar passo a passo e os encorajei a fazer aquela mudança. And then we celebrated. E aí nós celebramos o Like que big foi time celebrating. realizado. Tivemos uma celebração muito grande. One of my very close friends is now a retired 3-star general in the United States Air Force. Um dos meus grandes amigos é agora um general de 3 estrelas nos Estados Unidos. We started woodworking when he was just a major. We were friends because of woodworking. Nós começamos, um treco que é uma febre miserável, nós começamos a trabalhar com marcenaria. When he retired, he was head over the entire personnel of the Air Force of the United States. Nós começamos a trabalhar com marcenaria há muito tempo, e depois que ele já estava aposentado, ele era um líder de uma das grandes forças dos Estados Unidos. I asked him, how do you keep motivated? Because everybody is paid exactly the same. E eu perguntei para ele, como que você continua motivado a trabalhar nas Forças Aéreas? Porque ali as pessoas são pagas do mesmo jeito, o mesmo salário, você não tem diferenciação. He laughed, he said, that's why we have medals and that's why we have parades. E ele disse, é por isso que nós temos medalhas, é por isso que nós temos paradas, é para celebrar, já que não posso dar um aumento de salário, eu celebro. And we celebrate their accomplishments. E nós celebramos aquilo que foi realizado. We can't pay them more money. Não podia pagar mais dinheiro para eles. Eu tinha que reconhecer. That's fixed, but we can recognize accomplishment for everybody. Então, nós precisamos reconhecer, de fato, o trabalho de cada um. I love to celebrate. Eu gosto muito de celebrar. Thank you. Obrigado. Jade. Bem, primeiramente, parabéns aí pela magnífica palestra, onde o senhor aí frisou as 3 cruciais áreas aí da liderança. Essas 3 áreas são perceptíveis no convívio, né? No desenvolvimento profissional. Então, a minha pergunta, objetivamente, é o seguinte: como identificar habilidades de liderança na contratação de um profissional? Well, first of all, thank you for speaking to us and bringing these 3 points to our attention. These are 3 points that are very noticeable and perceivable in leadership. The question is, how would you go about identifying these characteristics in hiring someone? No fast solution to that. Não existe nenhuma solução rápida para essa questão. And sometimes legally you're limited as to what you can ask and how far you can. E algumas vezes você é limitado legalmente por perguntas que você pode ou não pode fazer.
And so, quite honestly, you will learn a lot that you wish you had known before, both in strengths as well as weaknesses. Honestamente, muitas vezes você vai aprender com o processo e com o relacionamento com a pessoa de coisas que você gostaria de ter sabido muito antes dela. So, honestly, you do the best you can do with the emphasis of what that position is going to most likely need the most. Honestamente, você faz o melhor que é possível para ver o que aquela posição de fato necessita. And then working together through the job description and reviews to help identify and help people grow. E talvez trabalhando ali com esta pessoa, ajudando a crescer naquelas devidas áreas. If I, as a leader, set the model of I'm always needing to grow and show that, se eu, como líder, estabeleço o modelo de que eu sempre preciso crescer e eu mostro isso para os meus liderados, the people that are responsible to me are more likely to embrace that growth process. é mais provável que os meus liderados também abracem esse processo e eles entendam que eles também precisam crescer em diferentes áreas e aprender. I wish there was a perfect answer to this, but there isn't. Eu gostaria de ter uma resposta perfeita a essa pergunta, mas de fato não existe. And quite honestly, sometimes I've had to let professors go. E, honestamente, muitas vezes eu tenho que demitir algumas pessoas. And almost every time in my seminary setting, when I had to do that, E muitas vezes no meu seminário, quando eu tenho que fazer isso, it was not because of their incompetence in their field. não era por conta da incompetência deles na área It was que eles either a trabalhavam. character issue or a people skills issue. Muitas vezes era uma questão de caráter ou uma questão de habilidade relacional. And quite honestly, more people skill problems than E, the other two. honestamente, mais problemas relacionais do que qualquer outra coisa. Wonderful teachers, strong, godly, principled person who was very difficult to work with people. Professores maravilhosos, mas que era muito difícil relacionar com eles. But I know you don't have to deal with that here. Mas eu sei que vocês não têm que lidar com isso aqui. Aqui é totalmente perfeito. Queridos, nosso tempo, eu fui lembrado agora pelo senhor chanceler, nosso tempo está no limite. Nós temos um compromisso agora com a Junta de Educação Teológica e os membros da Direx para almoço, e nós precisamos encerrar. Eu conto com a compreensão de vocês. Muito obrigado pela participação de todos. Foi a nossa primeira iniciativa, né, Dr. Milton, Dr. Robson, e esperamos ter outras assim, dessa maneira no futuro. Deus abençoe. Dr. Milton, quer dar alguma palavra final? Thank you. I will say some words in Portuguese, like so. Sorry, let's start again. Vou dizer algumas palavras em português e depois o senhor traduz para ele, por favor. Primeira palavra é graças a Deus pela vida do irmão. Muito obrigado por aquilo que o senhor nos trouxe. E eu queria dizer para vocês que a linha é muito parecida do que nós estamos executando aqui no Mackenzie. Eu queria que vocês estivessem levando isso no coração, com essa... Tem gente que não consegue me ouvir se eu não tirar essa máscara. Agora alguém está ouvindo. E eu queria que a gente estivesse trabalhando isso no nosso meio, como líderes aqui do Mackenzie. Nós temos uma universidade, que eu vou estar contando com ela, junto com o Dr. Marco Túlio,
Acho que o professor Márcio já não está mais aqui, mas esteve conosco. Aqui nós temos o presbítero Cleverson, nosso pró-reitor. Tem mais algum pró-reitor aqui? Acho que não, né? Acho que eu sou irmão. Perfeito. E nós vamos estar trabalhando isto para que essas verdades elas possam potencializar o nosso trabalho. Existe uma potência atrás disso. Quando a gente olha ali, né, o competência, caráter e habilidade com pessoas, nós vemos as nossas ali, né? Competência técnica, competência comportamental e a competência institucional. Nós vamos buscar ajuda em Deus para poder realizar tudo aquilo que Deus tem nos entregado à mão. E isso tem sido maravilhoso. Trabalhar com vocês tem sido muito bom porque eu posso dar vazão a esse exercício, a esse chamado que Deus colocou no nosso coração, como eu tenho convicção que colocou no coração de vocês, porque nada acontece fora da vontade do meu Deus. Nada. Mackenzie é uma prova desta realidade. E eu queria estimular você a que você surfasse essa onda desse modelo de gestão onde Cristo, onde Deus está no centro. E a gente vai trabalhar isso junto. Quero agradecer também ao pessoal do Jumper que está aqui. Obrigado pela presença de vocês. Vocês enriquecem o nosso meio. Vocês são aqueles que vão, na verdade, multiplicar isso para bem mais longe do que a gente possa imaginar. A gente está fazendo isso. Nosso sistema de ensino, viu, Márcia? Né? O nosso marketing, né? O nosso Luminai, viu, Ciro, onde nós estamos aí com milhares de pessoas conosco, né? A Direx, ela acorda, dorme pensando assim, né? Para exatamente fazer esse testemunho ser verdadeiro em todas as nossas frentes. Estamos crescendo. Eu costumo dizer que eu não consigo ainda colocar um tijolo no chão ainda de um colégio novo, mas estou correndo atrás disso. Vamos ter muito colégio pelo Brasil. E olha, não sou candidato a nada na igreja, viu? Pode ficar sossegado, não tenho essa aspiração, né, pastor? Mas estimulo os meus irmãos que têm esse objetivo para que a gente possa trabalhar junto e fazer isso ir mais longe e a gente influenciar ainda mais no nosso país. A gente até fala hoje, né? Temos diretrizes hoje no nosso plano de administração estratégico vindo do CD, que não é só no Brasil, né, pastor? É no Brasil e no mundo. Então a gente pensa alto porque o nosso Deus é maior. E a gente pode pensar assim. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Que Deus o abençoe também, pastor.